Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui sempre nas ondas da Rádio RCI, mas também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site Sempre RCI. Você já sabe, esse programa ele foi gravado em função da pandemia, mas se você tiver qualquer comentário, você tiver interesse em trocar ideias com a autora, a gente pode fazer isso através do Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e a gente vai estar, então, encaminhando para ela e respondendo as suas questões. Então, hoje, a nossa convidada é a Isabela Colares. Quem tem a oportunidade de nos ver no vídeo, esse é o livro dela, Antes da Saideira, livro-reportagem sobre a banalização do consumo de bebidas alcoólicas. Olha que tema sério, gente. A Isabela ela é formada, em magistério, é graduada em jornalismo, publicidade e propaganda, e é especialista em endocomunicação. Ela atua também como facilitadora de grupos e de diálogos com temas relacionados à comunicação autêntica e à comunicação não violenta. Isabela, então, receba aí as nossas boas-vindas. Então, obrigada, o seu livro Rose. está muito bacana, essa capa está maravilhosa. E esse título também é muito chamativo, né? Antes da Saideira. Então, eu queria que você falasse aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Uma coisa, só um parênteses antes, a gente vai estar, então, com esse programa veiculado na primeira semana de outubro, onde a gente comemora no dia 4 o Dia do Poeta Paulista. Olha, São Paulo comemora o Dia do Poeta. E no dia 5 é o Dia Mundial do Professor. Diferente, do dia comemorado no Brasil, no dia 5 é o Dia do Professor. A gente traz sempre aqui as datas comemorativas relacionadas ao livro, Então, essas são aí, professor, ele está diretamente relacionado ao livro. E a gente, então, hoje vai tratar de um livro com um tema muito sério, apesar desse título ele ser, assim, muito, como que a gente vai dizer, muito próximo da gente, muito coloquial, Todo mundo, fala da sua saideira, todo mundo tá sempre lembrando da saideira, mas Sim. O tema é muito sério, Isabela? É sério, e a conotação é essa mesmo, é trazer o coloquialismo de um tema que está muito próximo a nós. Nós estamos imersos num contexto muito favorável ao consumo de bebidas alcoólicas, desde muito cedo, desde que nós nos entendemos por gente. Muito difícil você se deparar com uma pessoa, um grupo aí de amigos, seja do trabalho ou do nosso próprio núcleo familiar, que não tenha proximidade com esse tema da bebida alcoólica, seja no consumo moderado ou seja no consumo exagerado de bebida alcoólica. E a proposta do livro e do próprio projeto, o livro ele surge do projeto Antes da Saideira, um projeto que existe desde 2017, a proposta é a gente dar luz a esse debate que ele ainda chega de uma forma muito tímida. Pouco se fala a respeito disso, ainda parece um tabu na sociedade. E esse coloquialismo, do antes da saideira, como você bem colocou, é uma expressão bastante colocada. Nós conhecemos bastante essa expressão, principalmente no contexto das rodas aí dos botecos. E propositalmente ele tem um sentido ambíguo, porque antes da saideira, como a proposta de ser, ainda tem a chance, a gente ainda tem a oportunidade de investir em lucidez antes da saideira final, antes da finaleira, vamos dizer assim, que seria a morte, A morte, mas não só a morte do corpo físico, a morte da falta de sentido de vida, da falta de vontade de acordar para fazer as coisas, a falta de estímulo, a falta de apreço por si mesmo, a falta de autoconhecimento, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Então, é mais nesse aspecto também. Agora, você já abre o seu livro
com uma história impactante. Conta um pouco para a gente aí, e o motivo de você ter colocado essa história bem, bem no início, já faz com que o leitor pense a respeito do assunto, né? Reflita e vá lembrando até das... Porque, como você falou, em todas as famílias, em todos os grupos, isso é muito comum, a gente está sempre, né, assim, já faz parte da nossa cultura, essa interação a partir do consumo de bebida alcoólica, né? Mas aí você conta aqui uma história que foi veiculada na mídia, é uma história real, né? Só trocando aí os nomes dos personagens, mas conta pra gente, pro pessoal que está acompanhando. É um relato, o livro é um livro-reportagem, né? Ele traz uma série de relatos de estudantes universitários que, ora, se sentiram prejudicados em relação ao consumo em demasia, ora, não, foi um consumo ali moderado, mas que ele também trouxe uma série ali de prejuízos. E o primeiro relato é um estudo de um rapaz, um estudante do interior de São Paulo, e que ele está muito contente pelo fato de ter entrado na universidade. Então, é bem aquela fase, a transição do pré-adolescente para a adultidade, do adolescente para a adultidade, a assunção de novas responsabilidades. E nesse contexto de muita alegria, de festividade, de conquista pessoal e do grupo, porque o próprio núcleo familiar está em êxtase ali, está em euforia pela conquista do rapaz. Ele se depara com o contexto também da bebida, das festanças universitárias, do trote universitário, da chegada à universidade, dessa relação do álcool com o se sentir mais maduro, como se ele fosse merecedor. É uma nova etapa que se abre e que, portanto, ela precisa ser comemorada. E que essa cultura, né, que estamos inseridos há muito tempo que isso se repete, esse ritual, não cultura, esse ritual, melhor dizendo, de relacionar álcool a ambientes e contextos festivos, ele existe desde que mundo é mundo. Mas algo que a gente coloca nesse relato para a gente pensar, que não é porque isso ocorre há centenas e centenas de anos que nós precisamos tapar o sol com a peneira. A gente pode dar luz a algo que está acontecendo há bastante tempo, mas que, no entanto, é pouco questionado. Principalmente essa relação que eu acho bem patológica, que é ligar o ambiente universitário à baixa de lucidez. O ambiente universitário com a falta de discernimento. Porque o jovem ali, os jovens, estão no ápice da sua capacidade artística, erudita, intelectual. Ele está cheio de energia para produzir, para fazer uma série de coisas. E até que ponto até onde nós vamos relacionar, se é que a gente não está exagerando, a proposta do livro é essa comemoração regada em engradados aí de cerveja. O que acontece? O que existe nos bastidores? Quais as lacunas emocionais que ainda não foram preenchidas? Então, nós estamos colocando aí, enquanto sociedade, os jovens no nível de vulnerabilidade muito sério. Não só os jovens, né? Nós mesmos, quando a gente deixa esse debate no morno, quando a gente quer se manter na zona de conforto e não tocar nesse assunto para lá de delicado, nós estamos gerando ali um processo de conivência muito grave, não só aos jovens, mas a uma própria patologia social, né, que coloca que ambientes festivos só serão realmente alegres e contentes e tudo mais se tiver bebida alcoólica no meio. Então, esse primeiro relato é um estudo de caso de um adolescente que ele veio a falecer, né? Mas eu não posso contar muitos detalhes para não perder o sentido ali e as expectativas, as surpresas que ocorrem. Mas o impacto vem nesse aspecto. Vamos dar luz a esse debate, né? Não é só uma reportagem, não é só um fato publicizado na mídia. É algo que acontece e que, se a gente não debater, a tendência é que ocorra
cada vez mais, né? A falta de debate faz isso, torna banal, né? E a temática do livro é essa, é discutir e debater sobre a banalização do consumo de álcool. Eu ia falar justamente dessa banalização, porque como já se tornou cultural, todas as comemorações elas são regadas a cerveja, bebidas em geral alcoólicas, né? Mas a cerveja é mais comum aqui, né? Aqui a gente está num país tropical que o calor é muito grande, então a cervejinha gelada é tudo de bom, né? Mas o que acontece? Essa banalização é que faz com que não sejam valorizados os problemas ou as consequências, né, do consumo de álcool, não é isso, Isabela? Sim, sim, e a própria interpretação que a gente tem a respeito de hoje, né, a bebida alcoólica, o álcool, é a droga que mais provoca mortes no mundo, né, pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, ela é uma droga, mas a questão está tão arraigada na nossa cultura, nos nossos hábitos, que por vezes a gente não identifica como droga e nós usamos argumentos muito favoráveis ao consumo, inclusive o diminutivo, né? A cervejinha, o chopinho, é tratando com carinho algo que vai me entorpecer, enfim, que entorpece, que baixa a minha lucidez, mas que, no entanto, eu vou continuar com aquele argumento. Se todo mundo faz, quem sou eu para fazer diferente? A proposta do livro é justamente essa. A proposta do livro não é, assim como do próprio Antes da Saideira, não é promover o diálogo sustentado pelo moralismo, se beber é errado ou se beber é certo. Essa visão maniqueísta, a gente já viu que ela traz resultados duvidosos, ela traz resultados pouco expressivos. O que nós gostaríamos é de preencher uma lacuna social. A intenção é essa, tanto com o livro como com o projeto, preencher uma lacuna social seríssima. Por quê? Eu tenho uma balança. Se de um lado da balança só me dão incentivos, no caso, o apelo midiático, a publicidade, os filmes, se eu só tenho esse lado da balança preenchido e me faltam opções de esclarecimento, de saúde emocional, de autoconhecimento, o próprio conceito de liberdade de beber ou não beber, ele é deficitário, ele é totalmente deficiente, ele é capenga. Eu posso tomar a decisão de beber ou não beber se essa balança estiver pelo menos um pouquinho mais equilibrada. Então, se desse lado da balança eu tiver políticas públicas, se aumentar a quantidade de diálogo a respeito da banalização do consumo de álcool, se já nas escolas forem ofertadas disciplinas relacionadas à educação emocional, se os pais estiverem a par, se existir ali uma política multidisciplinar que os pais participem também de todo esse enredo e que vejam quanto as escolhas deles impactam na saúde mental e psicológica das crianças, dos seus filhos. Então, não é mais um debate sobre certo e errado, é um debate de equilíbrio da balança. Se eu, com toda a política, se esse lado estiver bem preenchido, se as políticas públicas me forem oferecidas e esse diálogo for mais consistente, eu vou ter mais criticidade para absorver as pressões midiáticas e eu vou poder olhar e decidir, olha, não, mesmo com toda essa informação, a minha decisão é beber. Ou, com todas as informações, eu vejo esses anúncios e começo a questionar se isso tem sentido ou não. Então, a lógica toda é equilibrar. As propagandas continuam. Eu sou publicitária, sei que tem a participação, a publicidade, quando ela é pautada numa ética maior, ela também pode fazer muita assistência. Mas, de novo, eu posso absorver aquele conteúdo ou rejeitá-lo a partir do instante que me forem oferecidas informações mais consistentes, né, Rose, sobre prevenção e saúde integral, enfim. Você falou agora há pouco, e você tem uma abordagem em termos de história, né, aqui do seu livro, que a gente, quando pensa na própria história da humanidade,
E você vê que o consumo de drogas, ele vem das tribos indígenas. Você tem tribos que consomem para sair do corpo, né? E tem várias tribos que já têm esse hábito, várias culturas, China, Japão. Você vai vendo, assim, como que eu vou dizer assim? Faz parte, né, da própria sociedade esse consumo. E o objetivo que eu penso que, assim, que permeia isso é uma falsa sensação de que a pessoa tem um bem-estar ou ela tem uma falsa liberdade, né, de manifestação, a partir do consumo, porque altera o nível de lucidez, altera a condição do padrão normal de racionalidade, né, da pessoa. Sim. Então, é uma questão que é premente e que ocorre desde que o mundo é mundo, né? A gente pode pensar mais ou menos por aí, né? Por isso é que as políticas fundamentadas com base moral, elas não dão certo. Por isso que os resultados são muito duvidosos. Porque se nós formos pela escala da moral, esse fato que você colocou, e eu assino embaixo, e é um fato, né? Não tenho nem o que assinar embaixo, porque é um fato. Desde que mundo é mundo, nós, né, os seres humanos, eles têm essa vontade, nós temos essa vontade de alterar o nosso estado de consciência. Se isso é um fato, aí eu me lembro automaticamente do caso que a gente cita no livro, é um case de sucesso, que é a Islândia com o programa Embriaguez Natural. Então, eles abrem mão da questão da moralidade para trabalhar com o fato. Bom, se desde que mundo é mundo os seres humanos têm essa vontade de alterar o seu estado de consciência de forma artificial, seja pelo consumo de álcool ou outras drogas, cannabis, enfim, então nós vamos assumir isso como verdade e trabalhar com outras ações que possam trazer para o jovem ou para o consumidor alternativas mais consistentes. E quais foram essas alternativas mais consistentes, mais lúcidas? E para mim, hoje no mundo, é um case que eu tiro o chapéu. Eles criaram um programa chamado Embriaguez Natural. Então, o que acontece? Então, eles fizeram um projeto piloto com uma certa escola da Islândia e eles abriram um projeto, construíram um projeto multidisciplinar. Os professores estavam envolvidos, os pais, a equipe de psicólogos, sociólogos, e trataram o corpo humano, apresentaram essa ideia do corpo humano como uma farmácia ambulante, capaz de produzir, somos isso mesmo, né? Capaz de produzirmos aí endorfina, serotonina, com a prática de esporte e com a ação voluntária. Então, suponhamos que sexta-feira fosse o dia de ir para a balada. As portas das escolas eram abertas para que os estudantes pudessem ter atividades extracurriculares e que pudessem desenvolver ao máximo o seu potencial. Então, o boteco ele ficou em segundo plano, porque o jovem estava cheio de sentido de vida. Eles fizeram a união ali do esporte, de atividades que ligassem à erudição, à intelectualidade, ao sentido de vida amplo e à ação voluntária. Ou seja, tem uma ligação fortíssima com você se deparar com a figura do outro, você ter essa capacidade de esticar a mão para outra pessoa. Então, nós trazemos dados, né, também que sugerem isso, que quanto mais a gente sai de nós mesmos, mais a gente consegue ampliar, aprofundar o nosso sentido de vida e valorizar o nosso tempo. Porque o que os jovens, né, o que os adolescentes, uma dificuldade que eles têm, o que eu também tive na época, enquanto adolescente, é observar que o tempo passa, né? Que existe aí a questão do passar das horas. E sabe, não sei se você lembra desse slogan do cartão de crédito, Visa porque a vida é agora. A questão do agora, ele é muito importante ser considerada, é bacana, visa porque a vida é agora, é ambíguo, né? A vida é agora, portanto, as minhas tomadas de decisão podem ser no momento de agora, não adianta ficar me preocupando
com o que vem pela frente e nem com excesso de passado, isso é positivo. Agora, pela uma visão hedonista, eu posso abrir mão de planejamentos muito importantes, de um senso de organização e valorização do meu tempo em prol da farra, da diversão, como se aquelas questões todas, se aquelas escolhas não me gerassem consequências. Esse que é o pulo do gato, né? Que os jovens, por vezes, têm um pouco de dificuldade de compreender que todas as ações, todas as escolhas, por menores que sejam, elas geram uma consequência. E o discurso de liberdade pela liberdade, ele se perde, ele é muito superficial. Ele é capenga. A liberdade sem disciplina, a liberdade sem organização, ela simplesmente ela não é liberdade. Ela pode ser outra coisa, né? Mas não é liberdade. E eu acho muito feliz esse projeto da Islândia, primeiro porque eles mostram, no livro a gente trabalha com esses dados, do avanço do país em relação à sua população de jovens, depois de terem adotado esse projeto, esse programa da embriaguez natural. Acho super feliz, porque não trabalharam, assumiram, né? Poucos projetos eu vejo que são tão verdadeiros assim, a realidade tal como ela é, que é os seres humanos sentem vontade sim de alterar o seu estado de consciência. Enquanto a gente não trouxer um bem-estar, enquanto a gente não assume isso e trabalhar com algo que a turma anda procurando, que é prazer, que é bem-estar, que é satisfação íntima, nenhum projeto vai dar certo. E eles fizeram isso de uma maneira muito bacana e com um nome muito feliz, que é embriaguez natural. Eu achei top, Rose. Achei muito bom. Isabela, a gente vai agora abrir um intervalo para os nossos comerciais. A gente retorna, pessoal, daqui a um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimende Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimende Salles. Isabela Colar está hoje conversando com a gente sobre Antes da Saideira, que é o título do livro dela. Isabela, você falou várias vezes aí nos jovens e aqui no seu livro você tem um foco na juventude. Isso é porque tem alguma pesquisa que fale que os jovens têm um índice maior de consumo de bebidas alcoólicas, ou isso é alguma questão pessoal sua que você quis dar foco nessa fase da juventude? São as duas coisas. Existe aí que o foco do livro é muito pela temática do álcool, pelo viés da comunicação, da publicidade e propaganda, do jornalismo. Então, eu comecei a desconfiar, e muitos de nós aí, enquanto espectadores, porque muito antes de eu ser publicitária, eu sou uma consumidora. E eu pelo menos, comecei a desconfiar da quantidade de comerciais de cerveja, seja na mídia eletrônica ou impressa, que tem a figura do jovem como protagonista. Então, por que será que, além da questão da beleza, da estética, né, dos jovens estarem realmente no ápice, no auge ali da capacidade intelectual, artística e tudo mais, e de beleza também, comecei a desconfiar que tinha questões ali sérias nos bastidores. E a desconfiança tinha razão de ser, tinha lógica, porque a questão da fidelidade, né, da marca. Então, se a cervejaria, se aquela marca de cerveja começa a investir na figura do jovem, ele consegue criar um laço, um vínculo com aquela pessoa, com aquele grupo, melhor dizendo, de larga escala. Então, né, nas próximas décadas, nos próximos anos, a probabilidade daquele jovem ainda ser consumidor daquela marca, daquele comercial que se identificava, é muito grande. E sim, tem várias questões ali a serem levadas em consideração. O próprio senso de criticidade, de discernimento, de avaliar aquilo que realmente tem utilidade, um lazer um pouco mais lúcido, ainda não entrou na pauta de boa parte dos jovens.
aproveitamento de tempo, sentido de vida, ainda parece muito, são temas ainda que são vistos de forma muito superficial. Isso eu coloco, não dessa parte agora, como opinião de alguém que está à frente de um projeto, né, de ações relacionadas à saúde emocional com os jovens. Eu não tenho dados científicos para trazer, mas eu tenho a minha sensação e a minha experiência aponta que o álcool em si, Rose, ele está longe de ser o problema. A questão é que nós ficamos muito mais suscetíveis, adultos ou jovens, a partir do instante que a gente se desconhece. A vulnerabilidade toda parte da falta do conhecimento de quem nós realmente somos. Então a turma fica muito vulnerável. Os jovens ficam muito vulneráveis a partir do instante em que as escolas só oferecem na grade curricular as matérias focadas, claro, é importante, é importantíssimo, mas a gente poderia, tal como a Islândia fez, agregar algumas disciplinas, algumas ações extracurriculares, algumas atividades extracurriculares que trabalhassem com a saúde emocional da turma. Então, em termos de apelo publicitário e midiático, é muito mais fácil trabalhar e incentivar o consumo por parte de pessoas que não se conheçam. Você fica à mercê, você fica um robozinho. Estão falando que para eu vestir isso, a marca X, isso não só do álcool, né? A falta de conhecimento, a vulnerabilidade gerada pela falta de conhecimento de quem a gente faz com que a gente fique muito semelhante aos aqueles bonecos de Olinda, sabe? Faz aqueles bonequinhos que a gente fique muito semelhante àquilo. Então, ficamos assim muito vulneráveis. E não só os jovens, né? Que agora a tua pergunta é focada mais nos jovens que formam ali o público-alvo do livro. Mas os adultos, exatamente o mesmo esquema, o mesmo modelo. O que eu tenho observado é uma maneira da gente ter a oportunidade de fazermos escolhas mais lúcidas, a gente ter curiosidade, pelo menos curiosidade, de quem a gente é e como a gente administra o nosso tempo. A maneira como a gente administra o nosso tempo diz muito a respeito de quem a gente é. E esse condicionamento, né, um pensamento que eu trago para as intervenções do Antes da Saideira, sempre me fez muito bem. E a turma, muitos concordam que é um pensamento que é bacana de se ter para a gente ampliar a nossa lucidez, é observar que existe uma diferença gigante do que seja a vida e do que seja o sistema. Quando eu olho para um céu estrelado, quando eu vejo assim o tamanho do planeta Terra no universo, do pouco que a gente conhece, a gente passa a tomar mais forma e conhecimento do que seja a vida. Isso é vida, né? A vida abundante, a natureza, essa energia, né, da natureza, enfim, de tudo que está à nossa volta. Isso é vida. Aí tem o sistema. O sistema é formado por uma série de conjuntos. A cultura é um desses tópicos, é uma esfera a ser considerada. Mas eu posso, no dia de hoje, observar se aqueles apelos todos, se aqueles apelos culturais, publicitários, midiáticos, me são úteis ou não. Qual o tipo de retribuição? O que acontece no grupo? Quais os impactos das minhas tomadas de decisão? Quais os impactos das minhas escolhas? Isso a gente pode começar a ter, não lá na frente, também lá na frente, mas por que não antecipar esse tipo de pergunta, né? O que a gente está fazendo com o nosso tempo no dia de hoje? Se o jovem está com toda essa garra, com toda essa energia, imagine se isso fosse aproveitado para o bem comum. E se nós adotássemos formas de lazer e prazer um pouco mais saudáveis. Saudáveis, leia-se, que agregue ao grupo em que ele está inserido, né? Que as escolhas gerem um impacto positivo no grupo.
Mas isso a gente só consegue por meio do autoconhecimento, né? Então, não quero ser spoiler ali para quem ainda não leu o livro, mas assim, o álcool em si, meus amigos, ele não é o problema. O problema que eu vejo é que ficamos muito mais vulneráveis a ele a partir do instante que a gente negligencia a coisa mais séria, que é o autoconhecimento, é ter apreço por quem você é se perguntar o que você está fazendo aqui, o que você está fazendo nessa vida, como você anda ocupando o seu tempo. São perguntas que a gente pode fazer em qualquer idade, em qualquer etapa da vida, né? Agora você falando em mídia, a gente, assim, vamos dizer, um senso comum, né? A gente pensa, são aquelas propagandas de cerveja com aquelas mulheres, com, né, os jovens e tal. Mas a mídia é muito mais do que isso, né? Eu fiquei pensando aqui naquelas seriados americanos, filmes americanos, Hollywood tem um apelo para a bebida em todos os filmes, praticamente, você vê. Se o filme é sobre jovem, é certeza que tem. Se é sobre vida acadêmica, é certeza que tem aquelas rodas, aquelas festas, né, onde o consumo é totalmente, assim, é bacana a pessoa vomitar, passar mal, esquecer o que aconteceu, né, acordar no outro dia, acabado, com dor de cabeça, tudo mais. Isso é uma coisa assim, poxa, bacana, ó, você tomou um porre, né? É colocado como se fosse uma coisa inerente à juventude, né? Isso também é mídia, né? Isso também é mídia e isso também é crença. Aí que tá. A gente conseguir diferenciar com um pouco mais de critério o que seja crença daquilo que é real. O que há muito tempo, há séculos, a gente liga o consumo de álcool à diversão. Mas quem disse que a gente há séculos não repete um tipo de pensamento, um tipo de crença? Pode ser que seja justamente o contrário. É possível. Vamos ver. Vamos tentar entender por que a gente defende tanto a ideia de que a diversão ela só possa ocorrer com um engradado de cerveja à sua frente. Isso é uma pergunta aí, um questionamento de foro íntimo que eu acho muito interessante da gente estar fazendo no dia de hoje. Como que eu me divirto? Quais as questões que que me agradam mais na diversão? Eu só me divirto realmente com um copo na mão? Ou hoje eu já consigo nutrir satisfação e alegria de forma sóbria, de cara limpa? É uma pergunta interessante. E na onda dos outros, né? Eu bebo porque eu tenho vontade mesmo ou é porque existe uma pressão, além da mídia, uma pressão do próprio grupo, a pressão do grupo? Chega um momento quando a gente começa a ter mais interesse por quem a gente é, que a autenticidade ela é inevitável. As questões ali, a escolha do grupo, ele passa a ser a escolha do grupo e as suas escolhas passam a ser as suas escolhas. É aquilo que você vê como importante para você e não o que as outras pessoas estejam fazendo. Então, eu vejo como uma consequência ali inevitável. A pessoa passa a ser mais autoconfiante e não ir tanto na onda da maioria, né? Que os jovens também são mais suscetíveis a ir na onda da maioria, né? Do grupo. O que será que os meus amigos vão falar quando eu disser não para aquele copo de cerveja? Todo mundo começa a olhar torto. Começa a olhar torto se a pessoa não se posicionar efetivamente. Mas quando a pessoa já tem tanta certeza de quem ela é e o que ela está fazendo ali, a reação do grupo entra para um ouvido e sai pelo outro. E o grupo, pela autoconfiança, passa a não dar tanta importância mais àquela pessoa que se recusou ali a beber. Então, eu penso que é uma questão que vale a pena, assim, da gente refletir. De como a gente anda aproveitando os nossos momentos aí de lazer. Que a gente pode ter
o momento de folga da universidade, o momento de folga do trabalho, mas é naquele momento, naquele instante que está você com você mesmo, que você vai ter a oportunidade de entender quais são as suas escolhas, assim, e o impacto das suas escolhas a começar por você. É uma questão de experimentar também, né? Quando eu morava no Rio, eu morava numa, mais jovem, né? Numa república, eram vários jovens, e nós morávamos em 6, e tinha uma sala enorme no meio e os quartos assim. Então a gente fazia festinhas e a gente dançava a noite inteira. E um dia, mas sem consumo de álcool, porque era assim, né? O pessoal já mais lúcido, né? O pessoal até ligado à Conscienciologia. E uma vez uma pessoa perguntou justamente isso. Gente, vocês já pararam para pensar que a gente está sorrindo, a gente está se divertindo, a gente está dançando e ninguém aqui tomou uma gota de álcool? Aí que a gente falou, é possível a gente fazer festinhas bacanas, é possível você reunir os amigos, é possível você rir bastante, você curtir, sem precisar consumir, né? A gente comprovou isso, mas pela experiência, nós fazíamos isso. Então, a gente pode dizer, olha, é possível sim, a gente se diverte muito, né? Mas é que já existe, né? Como já existe esse hábito, tem que ter a cervejinha, que aquilo ali vai fazer com que você fique à vontade. Não, você pode ficar à vontade sem consumir, né? É uma realidade. Aí eu acho que a pessoa pode experimentar isso, né? Olha, vamos combinar, vamos ver se funciona, né? Fazer experiências em grupos, né? Chamar os amigos, gente, olha, vamos tentar fazer hoje, a gente só vai tomar suco, né? Refrigerante também faz mal, mas vamos lá, abrimos as exceções. Vamos ver se a gente consegue se divertir sem a bebida? Eu acho que é isso aí. A pessoa mesmo vai experimentando, poxa, não, é possível sim, eu consigo me divertir sem. E vai quebrando esses tabus de que só é possível ser feliz num grupo de amigos se você estiver bebendo alguma coisa, né? Não, exatamente isso. E tem muito o que a gente faz, né, Rose? O livro traz um pouco desses relatos, dessas intervenções educomunicativas. Eu chamo de educomunicativas porque não tem essa configuração do palestrante como detentor do conhecimento. Quem sobe aos palcos nas intervenções do Antes da Saideira são os jovens. E eles debatem com o grupo, com algumas dinâmicas que a gente faz ali de diálogos de grupo, as razões do consumo. Por que as pessoas tomam álcool? Por que você consome? Enfim, elaborando. Num brainstorm, então eu não sou a tia moralista ali levantando a bandeira do anti-consumo de álcool de jeito nenhum. Surgem coisas assim muito verdadeiras. O diálogo ali é sem tabu mesmo, é muito genuíno, mas boa parte dessas intervenções, o que a turma alega é a timidez, de que o álcool gera muito mais autoconfiança ou para paquerar aquela menina, ou para, enfim, né, o menino fica mais extrovertido, a menina fica mais extrovertida e ali a festa acontece e todos se sentem melhor, dá a autoconfiança. Mas aí a gente começa a aprofundar. Opa, se tem timidez aí, então o que precisa ser trabalhado é justamente as questões que levam à timidez. Né? É uma pergunta que a gente faz. Se você está falando que é timidez, o álcool ali ele pode servir como um paliativo. Mas e se você puder tratar essa questão da timidez de uma forma mais profunda? Aí, de novo, o primeiro capítulo a gente até fala sobre álcool. Depois, aí que está o convite. O convite dessas intervenções é aprofunde sobre quem você é, quais, né? Ninguém vai colocar ali a trajetória nem o caminho das pedras. Essa não é a intenção, mas o convite tem muitas questões importantes a serem consideradas dentro de você e que o álcool não vai resolver. Ele é um paliativo para aquele momento da balada, da festinha, do churrasco. A timidez em si, ela vai continuar se a gente não trabalhar. E como trabalhar? E entra a saúde emocional, entra essa bagagem ferramental enorme que hoje está à disposição dos jovens e não jovens
sobre autoconhecimento integral, e fazer aquelas mesmas perguntas lá que o livro tem muito essa bagagem filosófica, né? As mesmas perguntas que os pré-socráticos faziam lá atrás: quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo, afinal de contas, com o meu tempo, o que eu estou fazendo comigo. E, enfim, essas intervenções, elas, para mim, elas formam a parte mais rica do projeto. Esse ano a gente não conseguiu, né, por conta da pandemia, então as intervenções elas foram mais em EAD, não é a mesma coisa, está longe de ser a mesma coisa, mas o bacana é trazer isso em pauta, colocar a gurizada para pensar, e nós mesmos enquanto adultos, claro, óbvio, do porquê que não é por que as pessoas bebem, é uma pergunta que o Plínio, que é um especialista que foi entrevistado no Antes da Saideira, nesse livro-reportagem, nós fizemos a ele, né? Aliás, que ele comentou, a pergunta tem que ser substituída, não é por que as pessoas bebem. O porquê, a gente vai descobrir ali as razões, infinitas razões, no aspecto cultural, mesológico, enfim. É para quê? Para que eu ainda tenho necessidade de alterar o meu estado de consciência de forma artificial? Então, parece um detalhe, mas faz toda a diferença. Muito bem, Isabela Colares falando para a gente aqui sobre um assunto seríssimo, né, que é o consumo de bebidas alcoólicas. A gente vai então agora chamar os nossos amigos patrocinadores e a gente volta em um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosilene Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Rosilene Salles. O tema do nosso programa hoje é Antes da Saideira. Isabela Colares está mostrando para a gente um panorama aí muito importante. Isabela, eu fiquei pensando, né? A pessoa tem um limite entre o beber socialmente e isso chegar a se tornar um vício, uma patologia mais séria, que muitas vezes destrói famílias, né? Como que você vê esse limite entre um consumo razoável e uma dependência realmente da química, né, que tem a bebida? Sim, é muito complexo, porque existem vários tipos e níveis de dependência. Tem a dependência psicológica, a dependência do corpo, a dependência química. Então, é um terreno muito ainda pouco conhecido pela própria medicina. E quem tiver interesse, né, de observar as características do alcoolismo em si, o próprio site da Organização Mundial de Saúde, ele oferece isso para a gente. A gente pontua bem superficialmente no livro, mas o que eu gosto de instigar esse debate é mesmo do consumo moderado. É a repetição de um hábito milenar e que, por estar tão presente nas nossas vidas, que a gente não se questiona. A gente não se questiona e é assim, e não há culpados. Por vezes, como o apelo é mais da publicidade, eu trago mais esse chamariz do apelo marqueteiro e midiático, muitas pessoas podem achar que é culpa da propaganda, o apelo midiático é que é o vilão da história. Mas é que os publicitários, eles também são consumidores. Os publicitários, eles também foram crianças um dia. Os publicitários também receberam a mesma bagagem de informação e estímulos que nós recebemos no dia de hoje. Eu não vejo que há culpados. Eu vejo que há uma negligência muito grave e séria em relação ao debate sobre esse assunto. E esse debate faz com que a gente trate o mesmo consumo moderado como algo normal, como algo que não precisa ser debatido. Se eu falasse assim que de vez em quando não tem problema fumar um cigarrinho, como a gente fala, uma bebidinha, um chopinho, uma cervejinha, um cigarrinho de maconha. Aí as pessoas já ficam com os olhos arregalados. Nossa, como que ela pode falar assim, né, no diminutivo do cigarrinho de maconha? Mas se eu falar aqui um chopinho,
para todo mundo cai muitíssimo bem. Não sou favorável, antes que alguém me pergunte, a legalização da maconha, não sou favorável, aliás, a nada que... Não sou favorável a nada que altere o nosso estado de consciência de forma artificial. Só trouxe isso para a gente observar o quanto nós estamos imersos num contexto com a nossa capacidade crítica na fase embrionária. Está lá, está bem pequenininha, porque a gente já está muito acostumado. E a ideia do livro é desacostumar, é observar por um novo prisma, né? No universo infinito. Temos inúmeras possibilidades. Todos os dias a vida nos oferece um cardápio de infinitas possibilidades de tomadas de decisão. O nosso lazer, inclusive. A maneira como eu invisto o meu tempo, inclusive. A maneira como eu escolho aproveitar uma sexta-feira como essa ou no final de semana, inclusive. Tudo gera um impacto, né? Nós somos livres para escolher, todo instante. Livre. Livre-arbítrio é meu, livre-arbítrio é seu. Mas nós, inevitavelmente, somos presos aí à questão das consequências, né? Seja do uso moderado ou do uso exagerado. Porque o que a gente está colocando, novamente, quando a gente fortalece, quando batemos nessa tecla aí do autoconhecimento, é para a gente observar que é possivelmente a maneira como eu esteja aproveitando o meu momento de folga, eu posso estar abrindo mão de questões do meu potencial enquanto indivíduo, enquanto pessoa humana, de tudo aquilo que eu poderia me doar mais para a sociedade e não estou fazendo. Estou sendo observador da vida. Essa é nesse relato em específico de um rapaz chamado Rafael, que está presente no livro, ele, para mim, é uma riqueza, é de um valor inestimável, que ele coloca o seguinte: é a substituição do observador pelo protagonista. Não ser mais observador da vida alheia, porque é o que a gente vê com bastante frequência naquela atmosfera do boteco, né? As pessoas falando, se entorpecendo e falando questões da vida, da vida cotidiana. Quando eu estou sóbria e lúcida, a protagonista da minha vida sou eu. É isso que esse rapaz traz para nós. A virada do observador para o protagonista. É assumir as rédeas da própria vida em todos os momentos. Não só na segunda-feira, no momento em que vai trabalhar. É ter apreço por quem você é sentir prazer por quem você é em todos os momentos. Mas é claro, como não há milagre, porque eu pelo menos não penso que exista a condição do milagre, o que eu penso que tem toda a lógica é o autoesforço. A pessoa hoje, ela não nutre esse prazer pela sua própria companhia e nem tem ainda a curiosidade de saber quem ela se esse convite fizer sentido, é começar ali pelo feijão com arroz, é o beabá. O beabá ali do autoafeto, da autoestima, é pegar um conjunto de ferramentas que lhe seja útil para você começar essa trajetória de sentir, né? Porque é muito fácil para quem, aliás, pode parecer difícil para quem ainda não topou esse desafio de sentir realmente apreço pela lucidez. Pode parecer difícil, mas se a pessoa começar ali com o beabá e se permitir a isso, a tendência é que os resultados sejam muito positivos lá na frente, mas tudo não por um milagre, né? Por um alto esforço. É a vontade da pessoa ali decidida a virar a chave e tocar o barco da melhor maneira possível. E o senso de utilidade, né, Rose? É isso que a gente comenta também bastante no livro. O senso de utilidade e observar que tudo, aquele momento lá que você decidiu ir para a direita e não para a esquerda, ou vice-versa, aquilo pode ter definido ali o impacto das suas ações
são enormes na sua vida e na vida de quem está à sua volta. Aquele argumento que é muito comum, eu sou dono da minha vida e faço o que eu quero, não é bem assim, né? Que gera impacto, né, Rose? Muito grande, muito grande. A pessoa ela nem percebe que ela está sofrendo uma lavagem cerebral, que ela foi contaminada pelas propagandas que estão subliminares nos programas que elas assistem na televisão. Então ela acha que ela está agindo por ela mesma, mas no fundo tem todo um aparato da própria indústria, né, que está manipulando as informações e manipulando a forma como a gente até vive, né, socialmente. Agora, eu fiquei pensando aqui, quando a gente fala em bebida alcoólica, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é Alcoólicos Anônimos, não é isso? Mas vamos ver se eu estou entendendo, né, o mote aqui no caso os Alcoólicos Anônimos, eles seriam já quando a pessoa ela já está viciada mesmo, né? O seu trabalho nesse projeto, antes da saideira, ele tem relação com uma ação mais profilática, mais de conscientização, ou seja, você está ajudando indiretamente, mas para que não cheguem pessoas... Na verdade, eu estou tentando fazer isso. Assim, né? Na verdade, Verdade, é isso. Exatamente. Na verdade, eu e os voluntários, nós atuamos para que as pessoas não precisem chegar a Alcoólicos Anônimos, né? A ideia é essa. Que na verdade a própria pessoa não percebe que ela já está entrando em dependência. Muitas pessoas elas nem admitem para elas mesmas que elas já têm um nível de dependência, mesmo os amigos falando, olha, você está bebendo demais, olha, você está bebendo... Eu conheço pessoas que bebem todos os dias uma cervejinha e a pessoa não acha que ela é viciada. Eu não sou viciada, mas é só uma cervejinha todos os dias. É só uma cervejinha? Não, existe um vício nisso, né? Então, eu penso que também esse trabalho de conscientização ajuda a pessoa ela mesma enxergar, né, a real condição dela. E socialmente, de vez em quando, tá? Existe uma quantidade, ou existe um limite, ou existe uma periodicidade. Isso tudo é muito importante, não é? Sabe por quê? Sabe por que isso é muito complexo, Rose? Porque, assim, suponhamos que a pessoa coloque que ela só vai beber na sexta-feira, uma vez por semana. A expectativa ou o tempo que aquilo gera na cabeça dela, o tempo que ela pensa a respeito da cerveja, a expectativa para chegar logo à sexta-feira, já diz muito a respeito da dependência. Já diz muito a respeito da relação patológica que ela já tem com o consumo de álcool. Se a pessoa colocar, eu só tomo lá 2 copos de cerveja na segunda-feira. Final de semana a pessoa não bebe em ocasião nenhuma, mas naquela segunda-feira ela se predispôs a dedicar o tempo dela para tomar aqueles 2 copos de chopp. Se a pessoa fica pensando, gastando energia naquele momento, naquela expectativa, aquilo diz muito a respeito de como aquela pessoa está tratando essa temática do consumo de álcool. Novamente, né, não é o álcool em si, que é para nós assim a base é a vulnerabilidade que o oriunda da falta de conhecimento. A pessoa está ali entorpecendo os sentidos. Por quê? Quais as razões? Um fato que é marcante nas intervenções do Antes da Saideira é muita gente com dificuldade em assumir o que é bom. Muita gente com dificuldade de dizer quais as qualidades pessoais, as características que realmente o diferem, que o tornam aí especial, né? Todos os seres humanos são especiais, todo mundo tem qualidades, e as pessoas têm, muita gente tem dificuldade nessas intervenções de assumir o que é bom, quais são as qualidades pessoais.
E eu faço esse link, inevitavelmente, com o consumo de bebidas alcoólicas. Que se a pessoa não se conhece, ela fica muito mais vulnerável. Muito mais vulnerável. E não são os jovens, né? O público-alvo, a gente coloca, as nossas intervenções, em sua grande maioria, são focadas aí no público jovem, mas inevitavelmente a gente passa para os adultos e para todo mundo que ainda não se fez, não caiu a ficha do quão importante é a gente se conhecer. E o quanto isso é um problema social, né? Não é um problema ali do Estado, não adianta culpar os governantes ou os artistas que protagonizam propagandas de bebidas alcoólicas, é um problema social seríssimo. A nossa conivência em relação à vulnerabilidade que os jovens estão expostos. Quando a gente não dialoga sobre isso, nós somos coniventes. Quando nós consumimos bebidas alcoólicas dentro de casa, daquela maneira ainda com diminutivo, de forma carinhosa, vamos tomar um vinhozinho, um chopinho, os meus filhos estão crescendo comigo naquela situação, naquele contexto, e lá na frente eu critico, porque o meu filho acabou bebendo acima da média, enfim, eu só não posso esquecer que a quantidade de tempo que eu fui um exemplo que ele foi absorvendo, né? Criança é uma esponja, ele foi absorvendo todas aquelas informações. Então, novamente, toda a nossa escolha, todas as nossas tomadas de decisão, elas geram impacto. Saber disso pode nos trazer uma responsabilidade, uma liberdade muito maior, que talvez a gente nem tenha experienciado. Talvez a liberdade esteja relacionada com a maneira como organizamos a nossa vida. Liberdade, organização e disciplina, elas, para mim, pertencem à mesma família. A liberdade sem o alicerce da disciplina ou da organização, ela não é liberdade, ela é prisão, presos às consequências, né? Torna aí a pessoa presa a uma série de consequências, né? Agora, a gente já está quase no finalzinho do nosso programa. Você não quer deixar assim, o pessoal que tiver interesse em procurar, como que vocês atuam, como que a pessoa acessa aí as informações, independente do livro, ao projeto Antes da Saideira? Olha só, a gente tem a página antesdasaideira.com.br. Lá tem o telefone, tem como você pode entrar em contato conosco. Temos as redes sociais. Pelo menos uma vez por mês tem a live do Antes da Saideira, que nós trazemos aí para a roda de debate algum tema e um especialista para falar conosco daquele dado tema. Mas você que está ouvindo esse programa, você também pode sugerir vários temas, o que você pensar, você pode sugerir. Esse ano, nossas ações ficaram mais focadas em Semana de Saúde Mental. Então, a gente faz intervenções não só nas escolas e universidades, como em empresas também. Esse ano foi atípico para todo mundo, né? E para nós, Antes da Saideira, a mesma coisa. Para mim, é insubstituível esse calor humano de estar com jovens, né? É muito divertido. Essas intervenções presenciais são muito mais bacanas. Mas caso você tenha um colégio que queira fazer essa dinâmica em EAD, a gente consegue adaptar. Nós já fizemos algumas esse ano, foi bacana? Foi. Presencial é melhor? Sem dúvida, mas a gente, para conseguir espaço para dialogar a respeito dessa temática, a gente dá um jeito, Rose. É isso mesmo. Agora, lembrando então, né, Isabela, que este livro é um lançamento. O lançamento oficial, então, você quer divulgar também para o pessoal que tem interesse? O livro está saindo do forno agora, acabou de chegar da gráfica, é uma publicação da Epígrafe. Qual que é, então, aí o link ou o canal que a pessoa entra para ela acompanhar o lançamento, Isabela? Olha, nós vamos fazer a live de lançamento pelo canal do Antes da Saideira. Vai ser uma live conjunta da editora Epígrafe, que é responsável pela edição do livro. A Epígrafe, junto com Antes da Saideira, no dia 10 de outubro, tá próximo final de semana já, né, Rose? O próximo final de semana. É próximo final de semana? Próximo final de semana.
e será às 8 horas da noite. Todos estão mais do que convidados e quem puder nos ajudar aí nessa assistência será assim top. E tem muita gente, muitos amigos nossos que não, mas eu gosto de tomar minha cervejinha, não sei se eu quero esses papos. Gente, você é super bem-vindo. Tapete vermelho para você chegar, esticamos o tapete vermelho para você chegar, para você trazer o seu contraponto, até em relação à nossa abordagem. Porque o que a gente não quer é debater de uma maneira moral. Se a gente começar, se a gente se aproximar de qualquer perspectiva moralista, você vai nos ajudar a dar esse feedback, pode puxar a nossa orelha que a gente vai tentar melhorar aí a nossa assistência. Isabela, então, muitíssimo obrigada pela sua participação no nosso programa. Parabéns por ter, né, assim, adotado esse tema tão sério, tão relevante para a nossa sociedade. A gente espera, então, vocês para participar, então, do lançamento, não é isso? Dia 10, 8 horas da noite, no canal, antes da saideira, no YouTube. No canal antes da saideira. E na sexta-feira que vem, nós teremos mais autores convidados aqui, mais títulos. Então, a gente sempre espera por vocês. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada a todos. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros, com Rosibene Salles. De volta na próxima sexta, à 1 da tarde, aqui na RCI.